Tá? A gente está seguindo uma linha de pode fazer aplicativo educacional geral ou pode fazer alguma coisa mais para game, mais para jogos, e a gente está explorando um pouco disso. Essa é uma aula que, em geral, eu deixo ela como opcional, tá? Ela não é uma aula obrigatória de toda a edição da disciplina, mas nessa edição eu acho que é legal falar, porque é um nível de conhecimento mais aprofundado, mas é um nível de conhecimento que pode ser interessante para vocês, tá? Não que vocês tenham que utilizar nos projetos, tá? Então, essa aqui é uma aula mais geral, mais de conhecimento geral mesmo, para vocês conhecerem o que é possível, o que dá para fazer. E, óbvio, se alguém que é mais proficiente em programação quiser trabalhar com esse tipo de coisa, a gente pode trabalhar com esse tipo de coisa, tá? Então, a gente vai falar sobre inteligência artificial voltada para motor de jogo, voltada para NPC, que são os inimigos, né, os adversários ou os aliados, que são computacionais, e como que a gente vai lidar com essas coisas. Então, toda vez que a gente fala num motor de jogo, em geral a gente está falando num loop infinito. Tem lá um método com loop infinito, e dentro desse loop infinito vai chamar desenha, vai chamar tratamento dos comandos e das interações do usuário, e isso tudo vai ser interrupção. Como é que eu trato, então? Eu vou ter um método minúsculo, pequenininho, meia dúzia de linha, que vai ser while true ou um for infinito, e você vai tratar ali dentro interrupções, do tipo case, teclado, case, mouse, if, algumas questões. E, por exemplo, uma das situações de interrupção é apertar o Q para poder sair, ou apertar o ESC para poder sair da tela da simulação ou do jogo. Ok? Então, assim, o core, o núcleo do software vai ser um código muito pequeno que chama outros códigos que são, em geral, controladores e desenho. Beleza. Posso ter uma função para tratar colisão, e aí eu posso desmembrar esse tratamento de colisão lá dentro da função que eu chamei. Ok? Então, vamos entender que, apesar do motor do jogo ou da simulação ser muito pequeno, ele desmembra para um monte de partes. E ele é um loop infinito, que vai ter interrupção. Beleza. A partir do momento que a gente entende que a gente vai ter um loop infinito com interrupção, a gente pode, por exemplo, falar em programação orientada a eventos, que é o quê? Eu tenho alguma coisa acontecendo até que um evento surge e eu preciso tratar esse evento. Eu posso também utilizar para isso orientação a objetos. Poxa, Daniel, não poderia fazer isso com programação estruturada? Poderia, não tem problema nenhum. A única questão é que, à medida que o seu sistema cresce, fica muito difícil ou fica muito mais difícil você acompanhar o código, além do que você precisa replicar código para personagens diferentes. Quando você faz orientação a objeto, você tem a noção de instância. E você pode instanciar uma diversidade gigante de inimigos, fazendo tudo por métodos específicos. Então, você tem a noção de classe de objeto, que é muito bom, superclasse, subclasse. Então, eu posso lidar com categorias de inimigos, categorias de áreas do ambiente, desenhar, por exemplo, uma mesma sala e só mudar a textura dela, o que é lindo, ou desenhar o mesmo inimigo e só mudar a função dele, só mudar o comportamento dele, o que é lindo.
E para isso eu vou trabalhar em cima de métodos, que facilita muito, porque a hora que eu tenho lá uma classe agente ou uma classe personagem, eu tenho os métodos com nomes intuitivos e eu vou ter facilidade para depurar código, para acompanhar onde está cada pedaço de código. E aí, para, obviamente, dar manutenção, corrigir, evoluir, lidar com situações que a gente vai discutir aqui de maior complexidade, menor complexidade de código. Além disso, a questão de herança e de objetos é interessante para caramba, isso ajuda um monte na programação, tá? Então, o que é o ideal? O ideal é que você faça toda uma programação orientada a objetos, com uma modelagem adequada, e aí o seu código fica muito fácil de ler, fica muito fácil de comentar, fica muito fácil de documentar. Quando você vai lidar com single player e quando você vai lidar com multiplayer? Óbvio que single player é muito mais fácil. Quando eu tenho que lidar com single player, as colisões, por exemplo, eu gosto sempre de falar das colisões porque elas são algo muito palpável, todo mundo consegue identificar o que é isso. As colisões, por exemplo, de single player é o XY do player e o resto das informações que eu tenho conhecimento, porque o resto é tudo simulado. Então facilita muito. Eu entro lá no método, consulto se tem alguém na região. Se tem alguém na região, eu trato colisão. Se não tem ninguém na região, não trato colisão. Agora, quando eu tenho multiplayer, e aí a gente pode falar numa limitação de 2 jogadores, ou 6 jogadores, ou 4 jogadores, aí vai depender da complexidade de código que você quer fazer. Você começa a ter que criar situações para tratar o indivíduo, o player. Mas não é a mesma coisa, Daniel? Não, não é a mesma coisa. Por quê? Se o seu player está segurando uma arma, ou se o seu player está com os braços soltos, tem uma mobilidade de mão, você precisa, no final das contas, tratar a colisão de dedo. E como é que funciona essa colisão de dedo? Com uma coisa que se chama bounding box. Lembra que eu falei sobre programação hierárquica? A questão de você lidar com a animação hierárquica é você criar cubos nas regiões do corpo do personagem e você trabalhar níveis de detalhes nessas regiões do corpo do personagem à medida que seja necessário. Então vamos lá. Originalmente eu tenho uma mão que é um cubo com uma mão estilizada ali. Por exemplo, o que eu mostrei para vocês do bonequinho. Ó. Nesse caso, ele tem uma mãozinha que é só um semicírculo. Beleza. Poderia fazer uma textura de uma mão mais realista? Poderia. Tem dificuldade nenhuma para fazer isso. Agora, imaginem, agora esse bounding box aqui, essa caixa que está envolvendo a minha mão, vai precisar encontrar com uma outra mão. Como é que vai funcionar a programação hierárquica? Encontrou esse cubo aqui com esse cubo aqui? Encontrou. Então, aumenta o nível de abstração. Aumenta o nível de detalhamento. Agora eu vou criar cubo para cada dedo. Por quê? Eu já tenho o cubo da mão em colisão. Então eu tenho que entrar em mais detalhes. Colidiu aqui, ó. Criei os cubos para cada dedo. Ops, encostou o cubo de um dedo no outro. Gerou colisão. Agora eu vou tratar a colisão. Você quer colisão o quê? Deformar o dedo que está vindo, deformar o dedo que está chegando, deformar os dois, repulsar o dedo que está vindo, repulsar o dedo que recebeu o choque. Como é que você vai lidar com isso? Então, à medida que eu tenho controle e informação sobre todos os personagens, facilita tratar essas coisas. Quando eu não tenho informação sobre todos os personagens, eu tenho que tratar em tempo real. Por quê? Porque, poxa,
o player, o jogador de single player, né? Chegou perto de um inimigo ou de um adversário. A hora que ele encosta nele, eu sei a altura do player, eu sei a altura do adversário, eu posso controlar para que a mão não encoste na mão, porque o nível de variáveis que eu tenho que tratar para essa colisão é muito grande, de grau de liberdade, né? O cálculo matemático, físico para fazer é grande. Então, o que eu faço? Eu desnivelo a mão. E aí eu trato o bounding box do tronco. Aqui nas costas, por exemplo, do objeto. E aí eu vou ter uma caixa aqui que só de encostar na caixa, eu assumo que ele encostou na pessoa. E pronto, está resolvido. Perceberam como a gente pode manipular os dados para que fique mais fácil computacionalmente? Antigamente isso era um problema terrível. Não dava para fazer simulação em tempo real de colisão de mãos. Não se tinha detalhamento visual suficiente para se fazer simulação de mão. Por isso que os personagens dos videogames e dos filmes são personagens que não têm cabelo. Ou que o cabelo tem uma animação previamente programada, um videozinho. Porque é muito difícil você também simular movimento de cabelo. Uma personagem de filme vira para cá e o cabelo dela longo tem que cair. Como é que você simula isso? Você gasta um baita de um poder computacional. Ok? Então entendam que quanto mais a gente tenta fazer coisas multiplayer em 3 dimensões, mais a gente tem complexidade de código para lidar. Em 2D, mais fácil, porque você está lidando XY, né? Então a colisão vai ser uma colisão de XY com XY. É uma colisão de célula de matriz. Você tem uma matriz terrena, né? Uma matriz chapada no chão, o objeto está se deslocando, reduzindo em X, o outro está se deslocando, somando em X, e eu só tenho que fazer um if quando a posição dos dois é a mesma. Em geral, na matriz, você vai lidar com o mesmo bounding box, que é essa caixinha, que é a célula, ou que é o conjunto de células. Então, lembra o que eu mostrei? Uma matriz de objetos? Como é que eu vou fazer a colisão do personagem com a chavinha? O próximo passo dele é a célula onde a chavinha está colocada. E aí, o que eu faço? Eu desapareço com a chavinha e desenho o personagem no lugar. Beleza, tratei colisão fácil. Não deformei nada, visualmente ficou beleza, funcionou. Entenderam? É assim que funciona. E aí a gente tem a questão de como que a gente vai lidar com essa complexidade quando a gente está falando do NPC, que é o Non-Player Character. Traduzindo, personagens não controlados pelo usuário. Eu não tenho uma pessoa controlando esse personagem. Então, o que eu vou fazer? Eu posso, por exemplo, estabelecer um tutorial. Nesse tutorial, eu tenho o NPC acompanhando o usuário e ensinando ele como é que ele se desloca para frente, para trás, para um lado, para o outro, abaixa, levanta, pula, pega uma coisa, pega a outra. Posso fazer esse NPC com base em um guia também, que é, eu traço um caminho, igual eu mostrei para vocês no Poser, e o meu NPC só fica circulando esse caminho. A programação dele é posição mais. Armazena em vetor quais são as posições do caminho, vai para a posição +1, vai para a posição +1, vai para a posição +1. If identificou o usuário, player, corre dele, ou atira nele, ou vai para perto dele, ou joga alguma coisa, ou dá um ponto para ele. Você pode tratar de diferentes formas. Mas a parte de programação do NPC pode ser desde um simples vetor e segue as posições do vetor, até coisa muito mais simples. Fica parado.
Poxa, Daniel, mas como é que eu vou saber quando o NPC fica parado ou quando ele se move? Lembra que eu falei do realismo? Se eu coloco todos os personagens do meu cenário se movendo, eu estou gastando mais poder computacional. Então, eu vou fazer uma programação hierárquica, que é eu só coloco em movimento os personagens que estão sendo vistos. Viewpoint do usuário, do player. E aí vai começar a ter aqueles problemas de o personagem do player, né? O personagem do usuário chega na sala, a hora que ele põe o primeiro pé na sala, começa a andar todo mundo de dentro da sala. Aí ele volta todo mundo para a posição original. Aí ele põe o pé de novo, todo mundo sai andando. E aí isso dá aqueles lags, né? Aqueles movimentos de vai e volta. Se você fica indo e voltando para a posição, o que vai acontecer? Fica o cenário todo piscando. Por quê? Porque você chegou exatamente na célula onde vai mudar a ativação, a inteligência de cada um dos personagens que está ali dentro. Jogabilidade. Como é que a gente vai lidar com a jogabilidade? Óbvio, se eu estou lidando num ambiente de, sei lá, capturar. Então eu vou capturar uma comidinha, uma moeda, um anel. Se essa comida, ou essa moeda, ou esse anel ficar parado, é muito fácil. Basta me deslocar como player, né? Até a posição XY e capturar. A hora que eu chego lá, a programação disso também é muito simples. É uma programação do tipo, encostou, desaparece e acabou. Está resolvido. Por exemplo, Minecraft. Minecraft é a hora que você ativa uma animação de bater no objeto, você bate num bloco, o bloco some e ele aparece no seu inventário. Ou ele simplesmente some. Ou então você clica no inventário, pega aquele objeto, pega aquele bloco e cria um bloco. Qual que é a diferença do Minecraft para um jogo 2D? É que ele trata o Z, que é o eixo que sai do chão, ele trata o Z, porque o XYZ é assim, tá? Vai usar esses 3 dedos aqui, ó. O Z, que é esse eixo aqui, ó, ele trata sempre proporcional. Por isso ele usa aqueles cubos. Ele vai usar a centroide do cubo. Então, a hora que você colocar um cubo, é mais uma constante. A hora que você colocar outro cubo, é mais outra constante. Mais outra constante. E ele só texturiza o cubo. Entenderam? É assim que funciona. E óbvio que a gente pode chegar a níveis de impossível. Por quê? O noob é onde o adversário, o inimigo, está parado. O alvo está parado. E o impossível é onde o alvo sabe da sua posição, porque, óbvio, isso está programado, então ele sabe. Em tempo, a cada frame, a cada timestamp, ele sabe da sua posição. E ele pode fugir de você. Então vamos pegar um Pac-Man. Por que eu morro do fantasminha? Porque o fantasminha está entre o noob e o impossível. Porque se o fantasminha quisesse, ele faria uma atividade coordenada entre eles e me cercavam e eu morria. Eu só não morro para ele toda vez, porque existe sempre alguma saída para eu sobreviver. Mas vamos lá. Abre um Pac-Man. Clica lá, começar e fica parado. Você vai ver que não é um fantasminha que vai chegar em você, dependendo da fase que você tiver. Vão chegar os 3. Isso depende muito da programação que está feita em cada um deles. Pode ser uma programação do tipo aleatória. Sorteia uma posição qualquer nos 9 vizinhos? Pode. Nos 8 vizinhos, né? Pode ser uma programação do tipo sorteia um qualquer dos 8 vizinhos, mas no sentido do Pac-Man? Pode. Aumentou o nível de dificuldade. Ele agora está vindo mais atrás de mim.
Agora já tenho que fugir dele. Ele não está aleatoriamente. Por quê? Se ele está aleatoriamente no quadrante superior do cenário, eu bato o olho, daqui a pouco eu descubro isso, e aí eu começo a poder me aproveitar desse tipo de característica. Ok? Então, o que a gente tem de IA para jogos? A gente tem coisas infinitas. Você tem desde nenhuma inteligência, então tem vários jogos que não tem nenhuma inteligência, até jogos onde você tem inteligência padrão, máquina de estados finitos, até várias outras técnicas muito mais elaboradas, muito mais discutidas e muito mais complexas. Poxa, eu posso fazer uma coisa de sistema baseado em regras? Posso. Posso fazer um sistema baseado em casos, posso fazer negociação, posso fazer máquina de estados finitos, posso fazer grafo, algoritmo genético. Percebem? Eu posso ter uma variedade enorme de conceitos sendo aplicados e de formas de inteligência sendo aplicadas. Por exemplo, esse caso aqui, ó. O que é esse caso aqui? A gente tem os jogos de tabuleiro, que são jogos tipicamente 2D. Você tem aqui à esquerda um Pac-Man, um modelinho de Pac-Man, onde o bonequinho está aqui no meio e os arrobas são os fantasminhas. E a inteligência pode ser, por exemplo, busca de espaço de estados. E a gente começa a ter umas palavras bonitinhas do tipo heurística. O que é esse tal de heurística? Heurística significa que a gente está criando algum tipo de estratégia. Não é um RAND. Não é um qualquer coisa. É uma heurística, tem um padrão, tem uma estrutura para ser. E a gente vai começar a lidar com essa estrutura de comportamento. Por exemplo, um aleatório regional. Por exemplo, usar a posição do usuário para persegui-lo. Por exemplo, ter um objetivo. Então, esse outro lado aqui, ó, é o algoritmo A estrela sendo aplicado para que, por exemplo, um robozinho saia desse ponto 00xy aqui e chegue nesse ponto de cima. Ele tem obstáculos e ele precisa desviar dos obstáculos. Poxa, Daniel, mas espera aí, ele conhece o cenário todo antecipadamente? Ou ele conhece o cenário todo em tempo real? Ou ele tem uma visão limitada? O sensor dele, como é que funciona? Você pode programar. Então, se a gente pensar que nesse A estrela aqui é um robozinho, o robozinho tem um sensor, ou tem um monte de sensor, e cada sensor desse vai ter limitação. Como é que a gente vai lidar com essas limitações? Você vai lidar com essas limitações compondo informações, ou você vai primeiro percorre e armazena informação, ou você vai simplesmente compor a informação? Tipo, estou fazendo um robozinho para andar na minha casa. Esse robozinho que vai andar na minha casa, ele vai sair do quarto, passar pelo banheiro, chegar na sala. Ele tem já um mapa pré-configurado do cenário? Maravilhoso. Ele não tem um mapa pré-configurado. Ele tem um sensorzinho de duas casas, de 2 passos, e ele só consegue raciocinar, tomar decisão em cima de 2 passos. Ele tem uma matriz de 2 passos maior do que ele. E é direcional. Tá? Então ele só tem o sensorzinho para frente e para 2 passos. Eu vou ter que programar ele, que às vezes ele vai precisar se arrepender. Então, às vezes, ele vai chegar numa rua sem saída, né? Num corredor,
e ele não consegue ir mais, ele vai ter que voltar. Ele tem a informação do XY final que ele tem que chegar. Como é que essa informação funciona? Por exemplo, eu posso pensar nesse XY de destino, de objetivo, como algo que emita sinal. Como assim, Daniel? Vamos pensar de um jeito simples. Eu tenho uma matriz, certo? Qual que é a intensidade de sinal do meu objetivo? 10. Qual que é a intensidade de sinal na célula do lado? 9, 8, 7, 6, até 1. Então, a hora que meu robozinho começa a andar aqui embaixo, ó, ele vai andando, daí a pouco ele chega e identifica um 1. Aí ele, opa, já sei mais ou menos que eu tô no rumo. Aí ele fica andando e procurando o 2. Anda, procura 3. Anda, procura o 4. Anda, procura o 5. Ok? Conseguiram entender? Então eu posso fazer isso aqui como atrator ou como repulsor. Percebam que a gente pode lidar com complexidades absurdas, tá? Depois, os jogos de raciocínio, de solução de problema. Por exemplo, os jogos de tabuleiro. E aí, o que você vai fazer? Você vai criar uma árvore de tomada de decisão. E essa árvore pode ser de caminhos possíveis ou pode ser relacionada ao adversário. A gente vai ter exemplo que eu vou mostrar aqui, tá? Mas um dos casos é o jogo da velha. O outro dos casos é o dama. E aí você precisa tomar decisões com base no que o inimigo e o adversário estão fazendo. E você tem jogos de ação em labirintos. Então você tem caminhos possíveis, planejamento de ação e trajetória e eventualmente lidar com movimentação e navegação, que é o que eu falei da parte robótica. Alguns tipos de jogos, tá? Os jogos que e aí a gente vai começar a falar um pouco sobre por que os jogos dão tanto engajamento e geram tanto interesse dos alunos. Por exemplo, os jogos de raciocínio, onde você precisa ficar incentivando o usuário a tomar decisão, a pensar em alternativas, a escolher alternativas. Jogos de solução de problemas. Por exemplo, quebra-cabeças, por exemplo, busca em espaço de estados. Você tem que tomar decisões e a sua decisão não apenas impacta na probabilidade de você ganhar ou perder, mas também tem interferência de quem está jogando com você ou contra você. Tá? E aí aqui entram colaborativos e competitivos. Jogos de tabuleiro, e aí o jogo de tabuleiro mais comum, mais usado, mais conhecido é o jogo da velha, e depois dama, xadrez e mais um monte de outros jogos, até que a gente vai chegar em jogos com adversários, que aí vai ter uma complexidade maior. Tá, quando a gente fala de inteligência, a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas leigas vão imaginar e vão entender que a inteligência ela só pode estar no personagem, mas não é verdade. A gente pode fazer, por exemplo, que eu já comecei a citar, inteligência no ambiente. Como assim? Eu posso criar um ambiente que tem um número em cada célula da minha matriz, e esse número que está ali vai dizer qual é a distância para o perigo ou para o bônus, ou para a recompensa. Eu posso também ter sensores, e aí sensores reais ou sensores virtuais que me dão informações do ambiente. Por exemplo, eu posso ter um drone que me dá a informação de uma área. Eu posso ter sensor de som, sensor visual. Então, cada sensor desse, sensor de proximidade, de obstáculo,
Cada sensor desse precisa ser programado, mas esses sensores podem ajudar muito na tomada de decisão e no nível de detalhamento que você vai lidar. Eu posso lidar com um jogo que a informação está toda travada no tabuleiro? Posso. Posso lidar com um sistema onde não tem informação nenhuma no tabuleiro? E aí é só o usuário, só o agente, só o player que tem essas informações? Posso. Então, eu posso ter desde um agente completamente passivo, que vai andando e capturando coisas e deixando coisas e passivo, até uma programação onde o agente computacional, tá? E aqui não, a gente não está falando do usuário, esse agente computacional ele aprende. Vamos citar um exemplo. Eu tenho uma fase onde o usuário tem que ir em determinada posição capturar uma recompensa. No caminho até essa recompensa, ele tem inimigos. Esse usuário tentou 1, 2, 10 vezes e não conseguiu capturar. Eu posso ter uma inteligência no NPC, que é o inimigo, de que, por exemplo, se ele tentou 5 vezes, ou 7 vezes, ou 10 vezes e não conseguiu, eu vou mudar a posição do NPC para que o usuário tente novamente. Eu posso mudar a posição do NPC a cada nova rodada, para que o usuário não perceba que a programação dele é estável. É um random. É uma programação randômica simples. Mas eu mudei só a posição inicial. Então, a gente pode ter inteligência no ambiente, pode ter inteligência no agente, e detalhe, a gente pode ter inteligência nos dois ao mesmo tempo. Qual que é o mais comum? Inteligência nos dois ao mesmo tempo. Não a mesma inteligência, não a mesma informação. Mas, por exemplo, ao invés de ter uma matriz no agente das recompensas que ele capturou, é muito mais fácil eu ter uma matriz de ambiente onde a célula onde o agente já capturou tem uma marca específica e eu só leio a pontuação das células que ele já capturou para poder calcular quantos pontos ele tem. Eu não preciso criar uma nova estrutura de dados, eu não preciso alocar mais memória para cada agente. Eu posso ter uma memória, uma matriz só, ou uma estrutura de dados só, que aí pode ser uma estrutura de deck, ou de fila, ou de lista duplamente encadeada, de várias coisas desse tipo, para poder armazenar as informações todas. Como é que eu vou lidar com recompensa? Eu lido com recompensa em qualquer estado do usuário? Se ele fez a atividade que eu mandei, ele recebe a recompensa, ou ele só recebe a recompensa se ele terminar o jogo? Terminar todas as fases. Como é que isso funciona? Por exemplo, representações do ambiente. Eu tenho esse ambiente A aqui, eu vou desenhar esse ambiente computacional. Claro, eu vou ter uma matriz lidando com cada lugar, então por isso está mostrando aqui do lado, ó. E por que eu tenho esse monte de célula? Porque a célula tem que tratar colisão. Se eu tenho uma célula menor, significa que eu tenho um realismo maior de colisão. Eu trato colisão num espaço menor de área. Porque, vamos lá, você tem 1 metro de parede para tratar colisão. Se eu chegar nos primeiros 10 centímetros, você trata a colisão com 1 metro? É a mesma força do que qualquer outro ponto? Se eu encostar parcialmente, como é que você trata isso? Entendem? Então, por exemplo, aqui, ó, esse ambiente que tem toda essa matriz que pode ser usada para tratar colisão, ele tem as salas, cada sala tem um número, que é um ID, cada trecho do corredor tem um número, que é um ID,
E aí a gente começa a ter caminhos possíveis de um lugar para outro. Então, genericamente, você poderia dizer, é possível ir da sala 1 para a sala 4. Na prática, não é possível ir da sala 1 para a sala 4. É possível ir da sala 1 para o corredor A, do corredor A para o B, do B para o C, do C para o D e do D para o 4. Eu preciso seguir um caminho, que pode ser esse aqui que eu pus, mas também pode ser o contrário. A, B, H, G, F, E, C, D, A. CD4. Quem vai escolher o caminho? Depende. Se eu estou falando de caminho mais curto, eu posso fazer isso via software. Se eu estou falando de um usuário, de um player, ele pode escolher o caminho que ele quiser. Se eu estou falando de um jogo com recompensas, onde ele precisa passar da sala 1 para 2, da 2 para 3, da 3 para 4, por exemplo, para pegar uma chave, por exemplo, para desbloquear algum bônus, ele vai ter uma ordem para passar. Mas eu preciso entender que eu tenho áreas da matriz que são ambientes mais estáveis e áreas da matriz que são ambientes de passagem, e eu preciso dividir esses ambientes para que seja mais fácil programar essas coisas. Busca de soluções no espaço de estados. Então vamos lá. Se eu tenho um usuário aqui nesse ambiente, ele toma a decisão que ele quiser, e desde que haja possibilidade, ele vai. Então, por exemplo, do B para a sala 2 ele não consegue ir porque eu trato colisão aqui. Mas do B para o A, do corredor B para o A ele pode ir, do B para o C ele pode ir, do B para o H ele pode ir. Agora, como é que eu trato isso computacionalmente? Vai depender do nível de dificuldade e de jogabilidade que eu quero colocar. Então, quero o caminho mais curto. O que eu vou fazer? Eu tenho várias alternativas. Uma das alternativas é descobre todos os possíveis caminhos da sala 1 para 4 e acha qual é o menor. Por exemplo, fazendo isso aqui. Ó. Então, eu tenho uma estrutura de espaço de estados com todas as possíveis conexões entre um estado e outro. Transformo essa estrutura aqui em uma árvore e eu conto a quantidade de estados que eu estou movendo, que eu estou trocando. Eu posso querer menor quantidade de estados ou eu posso começar a querer regras, do tipo tem que passar pelo estado 2, tem que passar pelo estado 5. Então, eu posso ter essa lateral aqui, ó, tem que passar pelo estado 3. E aí eu vou programar fazendo escolhas de complexidade. Como assim, Daniel? Como é que eu vou fazer isso? Matriz, vetor, estrutura de dados. Cria uma temporária, conta quantos passos você gastou para ir por aqui. Cheguei no fim, cheguei, armazena na temporária. Conta quantos passos você gastou aqui. Se o número é menor, atualiza o caminho, armazena isso aqui no vetor. Por exemplo, tá? Essa é uma das possibilidades de fazer. Você pode ter busca cega ou busca heurística. A busca cega, ela é, por exemplo, uma busca em largura ou em profundidade ou exaustiva. E qual que é a diferença? Vamos lá. Essa mesma estrutura aqui, ó. Busca cega. Eu vou olhar para os vizinhos e eu vou perguntar: é o estado que eu quero? É 7? Não. Então eu desço. É 7? Não. É 7? Não. É 7? Não. É 7? É. Cheguei. Armazena esse dado. Busca cega. Busca informada, eu vou começar a ter pesos para poder escolher. Então, por exemplo, eu sei que para chegar no 7 eu tenho que passar por 2 estados.
Então vamos lá. E7, não. E7, não. E7, não. Não vou nem testar o de baixo. Por que eu não vou testar o de baixo? Porque eu sei que para chegar lá, o melhor caminho é tamanho 2. Isso é busca informada. Agora, eu posso ter uma busca exaustiva, que é o quê? Eu crio uma regra, por exemplo, cima para baixo, esquerda para direita, e eu vou percorrer a minha estrutura de dados de cima para baixo, da esquerda para a direita, e vou armazenar todos os possíveis caminhos. Qual que é a diferença? Ao invés de ter um vetor único que me diz como sair do E1 para chegar no E7 e quantos passos eu gasto, eu agora vou ter uma estrutura que me mostra todos os possíveis caminhos de E1 para E7. E como é que eu vou lidar com... Para que isso vai ser útil depois? Para, por exemplo, criar restrições. Eu tenho obrigação de passar pelo E5. Eu tenho obrigação de passar pelo E2. E aí você começa a lidar. Então, vejam que quando a gente começa a falar de jogos, a gente também pode abordar a parte de simulação. Quer ver um exemplo muito claro da necessidade de uma busca ou informada ou eventualmente exaustiva? Rota de entrega. Quando eu tenho uma rota de entrega, eu quero sempre caminho que passa pelo máximo de lugares onde eu tenho a obrigação de entregar coisa. Então, não basta sair do E1 para o E7. Tem que ir de 1 para 7, mas tem que passar pelo 4 para fazer uma entrega lá. Poxa, mas é uma volta danada. Sinto muito, faz parte da restrição. Ok? Então, aqui é um exemplo de busca cega ou não informada, e a busca heurística vai ser essa onde você vai começar a ter algoritmos que vão ponderar, pesar, se é melhor ou pior. Qual que é a diferença de busca em largura para busca em profundidade? Acho que eu tenho isso aqui. Bem, já mostro como é que é a busca em largura e profundidade. E a questão de busca quanto ao problema é se eu tenho apenas um jogador, e aí eu tenho uma busca livre, ou se eu tenho mais de um jogador. E aí eu vou fazer uma busca condicionada ao oponente. Por exemplo, eu, além de querer aumentar a minha pontuação, eu quero diminuir a possibilidade de pontuação dele. Ok? Então a gente começa a ter pensamento condicionado, avaliação condicionada ao caso do adversário. Isso aqui é só para exemplificar a busca em espaço de estados, e uma das situações em que isso é muito útil para simulação é, por exemplo, quando você tem distância entre pontos para ir. No caso de jogos, é o caso onde é a situação onde você tem bônus ou dificuldades maiores ou menores de passar por um caminho ou por outro. Tá? Então, você tem mais recompensas passando por aqui. Poxa, mas tem que abrir muita sala, tem que descobrir um monte de chave, tem que entrar num monte de lugar. Ok, vale a pena porque você tem mais recompensa. E aí você tem, se cada bolinha for uma sala que você tem que percorrer, cada número vai ser o peso da recompensa, né? O tamanho da recompensa que você tem por passar ali, e aí você vai encontrar o melhor caminho para a quantidade de recompensas que você precisa, para maximizar a recompensa. Ou esse número também pode ser custo. Por exemplo, num jogo onde você gaste energia para se deslocar ou gaste combustível para ir com carro ou com helicóptero ou com um outro veículo qualquer, eu posso entender que do ponto inicial para A, eu gasto 3 de combustível ou de energia.
e aí eu quero minimizar o consumo de energia para chegar no final. E aí você pode ter desmembramentos. Qual é o final? Tem que passar por algum lugar? Tem alguma restrição? Então você vai calcular com base nas restrições. E aquela estrutura que a gente colocou aqui atrás de estados, ela vai ser desmembrada numa árvore para que a gente possa utilizar alguns algoritmos para trabalhar. Como que a gente vai trabalhar de forma mais simples nessa estrutura que a gente transpôs daqui para a árvore? Uma das possibilidades é profundidade. Então, se eu quero chegar do ponto S ao ponto G, eu vou percorrer em profundidade, vou sempre para baixo, até chegar na primeira resposta. Então, vejam, eu tenho um monte de resposta aqui da letra G. Ó. Se eu estou usando busca em profundidade, da esquerda para a direita, que é o padrão brasileiro que a gente vai usar, a gente vai sair da letra S, vai para a letra A, B, C, volta B, E, D, volta E, F, G. Respondeu. Busca em profundidade é muito interessante para você dizer se tem resposta ou não. Agora, um defeito da busca em profundidade. Ela não te dá a melhor resposta. Ela não te dá a pior resposta. Ela te dá a primeira que ela encontrou. Essa aqui é a melhor resposta, essa aqui é a pior. Essa aqui é a primeira que ela achou. Ok? Pode não chegar na solução. Você pode inserir um ponto de corte de profundidade. Então você pode dizer, olha, peraí, eu sei que o G tá 1, 2, 3, 4 passos. E aí você vai poupar. 1, 2, 3. 2, 3, 4. 3, 5. 3, 4, 5. Peraí, não pode passar do 4 para o 5. Corta aqui. Não chegou na resposta. Aí volta. F, E, B, A, D, E, B, C. Não, C não pode. Volta. E, F. Não pode. Volta, 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 volta. Entenderam? Ele vai de cima para baixo, da esquerda para a direita, no máximo da profundidade, ou até que a gente estabeleça um if ali de para, não vai mais. Isso aqui é busca em largura. Qual que é a diferença? Ao invés da busca em profundidade, que eu pego o braço mais à esquerda e eu vou até o final dele, a busca em largura, ela vai percorrer nível a nível da matriz. E aí, ao percorrer nível a nível da matriz, ela vai achar a melhor resposta. Se é que a melhor resposta existe. Mas, olha a quantidade de teste que foi feito para chegar aqui na melhor resposta. Uma quantidade absurda de teste. E pode, obviamente, não chegar na solução se a solução não existir. Qual é o problema de busca em largura e busca em profundidade? É exatamente a situação dessa árvore aqui, ó. A melhor resposta está aqui. Como a melhor resposta é a última interação, se ela fosse a última interação em nível aqui também, ó, se esse G tivesse aqui, ó, nesse braço, eu teria uma busca exaustiva para achar a resposta. Então ela não é tão adequada assim, porque ela gasta muito, ela consome muito. Olha a quantidade de comparação que eu estou fazendo. Mas é fácil de fazer e é possível. O que vai ser diferente da busca exaustiva? A busca exaustiva, ela vai percorrer os caminhos todos
e ela vai marcar e armazenar todos os caminhos para a solução. Se ele tiver um caminho melhor, ele vai conseguir achar. Se ele tiver um caminho pior, ele vai conseguir achar. Mas ele tem todos eles. Então, por exemplo, para que serve esse tipo de coisa? Poxa, caiu a conexão DE. Ou o E está estragado. Tem alguma outra forma de chegar no G? Não, não tem. O D está estragado. Tem alguma outra forma de chegar no G? Tem. Essa aqui, ó. SABEFG. Então, no caso de alguma restrição, você pode encontrar outra alternativa fácil, com baixo custo computacional. Agora, o custo computacional de conhecer todas as possibilidades é alto pra caramba. Ok? Nesse caso, então, como é que funcionam as buscas com adversário? Porque, poxa, se eu tenho adversário, como é que eu vou lidar? Os caminhos vão depender da reação do usuário, do adversário. E aí eu vou ter que começar a me preocupar com algoritmos que não apenas olham para os estados possíveis, mas também olham para restrições criadas pelo usuário. Esse aqui é um deles. O que eu quero fazer? Eu quero minimizar a possibilidade de vitória do meu inimigo, do meu adversário, e eu quero maximizar a minha possibilidade de vitória. Vamos achar um exemplo claro? Esse aqui é um teste. Vamos para esse cara aqui, ó, jogo da velha. Jogo da velha, se eu marco o X aqui na 2-2, eu abro possibilidades para o usuário. Dependendo da escolha do usuário, eu marco em outra posição. Quando o usuário marca a bolinha aqui, ó, na 2-3, eu já marco o X. O usuário marcou na 2-3, eu marco o X na 1-3. Obviamente, o usuário vai marcar a bolinha na 3-1. Espera aí. Não, na 1-1, né? Não, na 3-1, tá certo. Na 3-1. E eu vou marcar o X aqui em cima na 1-1. Quando eu marco o X aqui em cima, ó, eu garanti a vitória, porque eu ganho ou na diagonal ou na horizontal. Por que isso aqui é possível? Porque eu estou aplicando o algoritmo de aumentar a minha possibilidade de vitória e diminuir a possibilidade de vitória do jogador. Vamos fazer isso de um jeito mais fácil? Vamos. Isso aqui é um joguinho tranquilo de aplicar em sala, de fazer dinâmica e coisas do gênero. Que é assim, ó. A regra é: são 5 palitos. O objetivo é, você pode pegar 1 ou 2, mas você não pode ser a última pessoa a pegar palitos. Então, vamos lá. A gente vai fazer a árvore minimax para 5 palitos. Então, originalmente eu tenho 5. O jogador 1 pega 1 ou 2 palitos. Se ele pega 1, ele vem para 4. Se ele pega 2, ele vem para 3. Se ele pega 2, ele tem chance de ganhar, mas ele tem chance de perder. Então, o que ele faz? Ele pega 1. Aí o jogador 2 pega 1 ou 2. Se o jogador 2 pega 1, ele tem chance de ganhar e de perder. Se o jogador 2 pega 2, ele só perde. Então, o jogador vai pegar o palito, maximizando a chance dele de ganhar. Por quê? Se o jogador 2 pegou 2 palitos aqui, ó, na verdade, ele garante a vitória, ó. Porque o jogador 1
Não. Na verdade, não garante a vitória. Por quê? Porque o jogador 1 pode pegar 1 ou 2, né? Se ele pega 1, sobrou um palito. E aí o jogador 2 perdeu. Esse 1 tá pintado azul errado. Certo? Então, o que acontece? Você tem uma árvore onde você consegue ver corretamente onde vai estar o zero, e esse zero vai te dizer qual que é o melhor caminho. Nessa situação aqui, ó, eu quero maximizar a minha chance de ganhar e minimizar a minha chance de perder. Aqui, ó. E como é que eu vou calcular? Usando mais 1 quando eu ganho, menos 1 quando eu perco. 5 palitos. Se eu tiro 2, aqui eu perco. Aqui eu tenho uma chance de ganhar. Para 2 de perder, né? Então aqui é uma situação ruim. Então eu vou para cá. 2 palitos. Tenho chance de ganhar e de perder. Aqui eu ainda tenho muita chance de ganhar, tá vendo? Ó? Mais 1, mais 1, mais 1. 3 para 2. Então o jogador 1 pega um palito só. Aí o jogador 2, se ele pega um palito só, ele tem mais chance de ganhar. Se ele pega 2, ele tem mais chance de perder. Então, o que ele vai fazer? Pegar um palito só. Quando ele pega um palito só, o outro jogador, se pegar 2, ele perdeu, né? O jogador 1, se pega 2 aqui, ele perdeu. Ele pegou o último palito. Então ele pega 1 e o jogador 1 perdeu. Entenderam a dinâmica? Ao traçar a árvore, dá para a gente acompanhar. Se a gente está falando de um ambiente desconhecido, como é que funciona a movimentação? A movimentação pode ser uma coisa do tipo sensores, que eu já citei, ou ela pode ser uma movimentação do tipo sensores ideais, mundo perfeito, posição precisa e coisas do gênero. O que é o ideal? Depende do nível de dificuldade que você quer, o nível de complexidade que você quer desenvolver. Então, por exemplo, se eu tenho sensores, eu vou começar a armazenar as informações tateadas pelos sensores. Então, eu tenho um robozinho, pode ser, por exemplo, esse robozinho que eles estão vendendo para varrer casa, passar pano. E aí esse robozinho ele tem uma matriz e ele vai percorrendo a matriz. Toda vez que ele tiver uma colisão, ele vai armazenar nessa matriz que ali tem algum objeto. E aí ele pode otimizar o percurso dele, melhorando a velocidade que ele varre o mesmo cômodo. Agora, você pode assumir que não tem ruído, que não tem, por exemplo, a cadeira, num dia ela está num lugar, no outro está no outro. Posso assumir que isso não acontece. Os móveis estão estáveis. Eu só tenho estante e mesa no lugar. Não vai mover. Aí, se não vai mover, essa memória é muito mais estável do que um cenário onde eu tenha a possibilidade de movimento dos objetos. Navegar é preciso. Então, toda vez que vocês fizerem NPC, pensem que a gente precisa que o personagem se desloque para ele ter cada vez mais conhecimento. Ok? Podem criar uma trajetória planejada. Então, eu não preciso tratar colisão se eu não quiser. Como é que eu não trato colisão? Eu, como programador, eu tenho informação do ambiente. Se eu tenho informação do ambiente, eu posso dizer lá na matriz de trajetória ou no vetor de trajetória do meu personagem, eu posso colocar que ele vai sair de um ponto para outro, para outro, para outro, que é fazendo o caminho desviando dos obstáculos. E eu não preciso tratar física nenhuma. Agora, se eu quiser tratar obstáculo, eu tenho que analisar o nível de dificuldade do obstáculo. Por quê? Se é um obstáculo conhecido, eu posso desviar. Antecipadamente, inclusive. Criar uma trajetória que seja a melhor possível.
Agora, se é um obstáculo desconhecido e eu vou só capturar ele por sensor na hora, eu preciso ter um código que vai tratar desviar. Ou voltar, ou sobrepor, alguma coisa vai precisar acontecer. Agora, como é que eu lido com obstáculo em movimento? Um carro está indo, o outro está voltando. Como é que você programa isso? Se você tem controle sobre a velocidade dos dois, sobre a possibilidade de pista, de caminho dos dois, ok, perfeito. Agora, quando a gente está falando de usuário, você não tem controle do que o usuário vai fazer. Ele pode frear na reta, pode acelerar na curva, pode sair da pista. E aí você começa a ter que tratar a colisão de forma dinâmica, o obstáculo de forma dinâmica. Porque esse carro, ele está se deslocando, mas eu não sei se a colisão vai ser na frente do bounding box, se vai ser lateral, se vai ser traseira, se vai ser diagonal, que ângulo vai ser, e aí como é que eu vou lidar? O que normalmente se faz é, se é uma colisão em algum dos 4 lados do retângulo, é fácil. Tem um tratamento específico. Se for uma colisão em qualquer das diagonais, você gera uma animação de capotamento ou de rodar o carro e pronto. Tá? Então, não tem muito essa de, mas bateu só a beirada. É pela velocidade mínima e pelo ângulo de colisão. Colidiu, ou capota ou roda o carro. E o capotar e o rodar são tudo animações pré-prontas. Tá? Então, houve colisão, play no vídeo. E aí ele vai exibir aquilo ali que está acontecendo. Jogo de ação em labirinto, isso aqui é para falar um pouco a respeito de obstáculo fixo e como é que você pode programar para essa bolinha aqui em cima percorrer esse caminho. Claro, tem um monte de algoritmo para isso. Você precisa avaliar que algoritmo que te interessa. Tem grafos de visibilidade, tem grafos de caminho ótimo, tem questões de caminho ótimo, tem configurações diferentes, tem a coisa que eu falei com vocês da parte de física de atratores, de nuvem de partícula, é um monte dessas coisas. Aqui, por exemplo, o fantasminha encontrando o Pac-Man de forma autônoma e do lado a parte do robozinho tendo que sair do ambiente. O que ele vai fazer? Encontrar o menor caminho entre um XY desejado e a posição dele. O que ele vai começar a ter que fazer nesse caso aqui, ó, é perceber que linha reta não dá para ir e começar a decompor essa trajetória. Como ele tem obstáculo, ele tem obrigação de passar nesse vão aqui da porta. Então ele cria primeiro um caminho até a porta e depois um caminho da porta para lá. Hierarquia de novo, tá? Movimentação, a gente tem busca de caminho, planejamento de caminho e navegação. Como é que a gente vai lidar com essas coisas? Obviamente, tem situações que são intratáveis computacionalmente. E aí você decompõe, você diminui o escopo. Ou então, você utiliza alguma heurística, ou seja, alguma estratégia para melhorar seu resultado. Então, quais são as possíveis heurísticas? Minimizar custo. Se eu sei o custo máximo, eu posso minimizar ele chegando num custo adequado. Se eu não sei custo, eu posso minimizar ele de forma cega. Quer dizer, olha, eu só posso percorrer caminho que me gaste no máximo 3 de energia. Se gasta 4 de energia, eu não vou para lá. A menos que eu fique preso. Só tenho 4 para poder andar, então eu ando 4. Mas senão eu vou andar 3. Posso utilizar a heurística de menor distância. Que a menor distância pode ser, por exemplo, distância total até o objetivo,
ou pode ser menor quantidade de estados. Por exemplo, caso muito realista, né? Você, quando vai fazer uma viagem de carro com a família, um dos problemas que se tem é passar dentro de cidade, porque tem limitação de velocidade, tem quebra-mola, tem gente atravessando rua, tem trânsito e coisas do gênero. Então, quando você vai calcular o melhor trajeto, uma das questões que você leva em consideração é quantidade de cidades que eu vou passar. Então, você pode, além de menor distância, levar em consideração que ou quer passar por X ou não quer passar por X. Obviamente, você ainda pode lidar com máximo global, maior recompensa possível, ou máximo local. Qual que é a diferença de máximo local? Eu não falei gastar o mínimo de energia, no máximo 3 de energia? Maior economia local. Quanto menos eu gastar para sair de um estado e para o outro, melhor a chance de eu chegar no último estado com combustível sobrando. Então, eu posso usar máximo local, maximizar meu ganho local. E o A estrela, que é o algoritmo mais adequado para a busca, mas ele é complicadinho de entender o código. Se vocês quiserem, mais para frente, se precisarem, a gente pode gastar um tempinho parando e olhando para esse código dele. Avaliem com cuidado se o A estrela é a melhor opção para vocês, tá? Então, vamos lá. Menor distância de A, de S a G. Então, eu tenho 3, mais 5, 8, mais 2, 10, 14, 17. Mas eu também tenho 4, 6, 10, 13. Eu também tenho 3, 7, 12, 16, 19. S, D, E, F, G é o menor. Como é que eu sei isso? Eu olho daqui o menor estado. Menor valor é 3, né? 3. Qual o menor? 4. Qual o menor? 4. Não cheguei, não serve. Volta para cá. Ou volta para cá. Outra opção, 5. Qual o menor? 2. Qual o menor? 4. Não cheguei. Reparem, eu estou colocando aqui que não é direcional. Eu poderia lidar com essa imagem, com esse grafo direcionado. Beleza? Posso ainda tratar o passe por X. Eu acabei de mostrar, ó, 4 mais 2, 6, mais 4, 10, 13. É o menor. Mas e se eu tiver a regra de tem que passar por B? S, A, B, E, F, G. Por que é S, A, B? Porque A, D de dado vai dar 5 mais 2, 7. Como é que ele faz isso? Decompondo os valores com aquela árvore que eu já mostrei para vocês. Ok? Minimizar o custo cego. Minimizar o custo cego é olhar no estado. Então eu paro, olho as conexões agora e escolho o menor. Olho agora, escolho o menor. Olho agora, escolho o menor. Toda vez que eu não chegar no final, eu arrependo e escolho outra opção. O próximo menor. Ok? Custo estimado. Poxa, eu tenho um custo estimado de S para G de 11. Então, eu quero encontrar um custo que seja o mais próximo de 11 possível. Se eu tenho conexão de S para D e para A, eu vou para A ou para D? Para D, porque eu estou minimizando o meu custo. Se eu tenho conexão de D para B de bola e para E de escola, eu vou para onde? Para B de bola, porque eu estou minimizando o meu custo.
Se eu tenho conexão de B de bola para C, para F, eu vou para onde? Para F, porque eu estou minimizando meu custo. Ok? Máximo local e global. Eu quero aumentar a proximidade do objeto, do objetivo, do resultado, e aí eu vou percorrendo, porque eu estou aumentando a proximidade. Ou eu quero maximizar o ganho local. Isso aqui é do A estrela, mas eu não vou detalhar para vocês o A estrela, não. Aqui tem uma outra possibilidade que eu gosto pra caramba, que é a possibilidade de usar matriz. Nesse caso aqui é uma tabela de decisão. Então, como é que eu faço para tomar decisão em cima dessa tabela? Eu acho quais são as condições e eu minimizo impacto. Nesse caso aqui, eles querem encontrar um dia para jogar tênis. Quando que é ideal para jogar tênis? Então, eu tenho alguns dias aqui onde é possível jogar, alguns dias onde não é possível jogar, e aqui do lado as condições. Você prefere jogar com temperatura mais alta, mais baixa ou mais úmido? Você prefere jogar com chuva ou com sol? Com vento mais forte ou mais fraco? Então, você tendo essa tabela de decisão, você pode fazer escolhas mais adequadas. Então, por exemplo, eu quero vento forte. E se eu quero vento forte, eu só tenho duas opções de dia para escolher. Na verdade, três. Três opções de dia para escolher. Eu quero umidade alta. E aí eu filtrei para uma opção só. Então vai ser no dia 12. Entenderam? A gente começa a estabelecer critérios. Esses critérios estão aqui nas colunas. E isso vai facilitar muito você fazer escolhas adequadas para o seu algoritmo, para como é que você vai lidar com essa situação no algoritmo. Jogando aquela tabela lá para uma árvore de decisão, ela vai ficar bem grande, mas você vai ter play ou não play para cada uma das situações e você tem a possibilidade de escolher. Temperatura, que temperatura que você quer? Eu quero jogar com temperatura mais baixa. Tem que estar chovendo. Na verdade, tanto faz, né? Tanto faz como está do lado externo. Agora, se você se preocupar com o vento, não pode estar ventando. E aí você tem facilidade para escolher os possíveis cenários. Os agentes inteligentes, então, olha só, o que a gente pode fazer? Primeiro, de um lado, a gente pode ter uma coisa que chama falsa IA. O que é a falsa IA? É você ter comportamentos pré-definidos para esse agente. Eu não preciso ficar calculando o tempo todo. Eu posso ter isso programado, já ou armazenado numa estrutura de dados, ter um vetorzinho de caminho que ele vai fazer. Não preciso ficar o tempo todo calculando do para onde vai, para onde não vai. Eu posso calcular isso no início, carregar esses vetores e pronto, está resolvido. Posso ter agentes que são reativos, ou seja, reagem àquilo que acontece com eles, seja através de outros agentes, seja através de interferência do ambiente. Posso ter agentes que são ditos cognitivos ou deliberativos, ou seja, analisam com base em alguma estrutura a informação que receberam para tomar decisão. E posso ter agentes hierárquicos e híbridos. Como assim? Eu posso ter um personagem que num nível ele é mais cognitivo, no outro ele é reativo. Num nível ele simplesmente executa o vetor e no outro ele teve uma colisão, então ele tem que aplicar um deliberativo para poder reagir àquela colisão.
ou ele encontrou com alguém no cenário e ele precisa negociar com essa pessoa usando o cognitivo mais adequado. De novo, a gente pode usar as máquinas de estados, a gente pode usar raciocínio baseado em regras. O que é isso? Sistema baseado em regras. Na prática, a programação vai ser muito voltada para if ou case. Mas no final das contas, significa que a gente está estabelecendo regras e cortes necessários de comportamento que mapeiam e que determinam claramente como esse agente reage. Então, por exemplo, qual é a regra se na próxima célula tem um obstáculo e eu não posso passar? Bate no obstáculo até quebrar? E ele desaparece? Ou não, faz a volta pela esquerda do obstáculo? Ou espera alguém te tirar do obstáculo? Ou faz a volta pela direita? Ou salta por cima do obstáculo? Isso é uma regra que você estabelece no seu código e que você lida com ela. Agora, a gente pode também, e é o melhor a se fazer, criar, é melhor na maioria dos casos, tá? Criar agentes que são adaptativos. O que é isso? Agente adaptativo é aquele que, em determinado cenário, óbvio que a primeira reação dele ou é baseada nos sensores ou é baseada numa programação pré-feita, mas vamos supor que dei de cara com uma parede, vou usar baseado em regras para deslocar, desviar pela esquerda. Quando eu vou desviar pela esquerda, tem um outro obstáculo. Aí eu vou pela esquerda. Outro obstáculo. Estou numa escada. Estou numa parede. E aí, esse agente, da próxima vez que ele chegar no mesmo lugar, ele vai tentar outra opção. Por exemplo, pela direita. Quando ele tenta pela direita e dá certo, o que ele faz é, nesta situação, direita. E aí você atualiza a forma que ele está ponderando ir pela esquerda ou ir pela direita. Agora ele começa a avaliar se é melhor ir para a direita ou para a esquerda. Até que, por exemplo, se eu soltar um monte de robozinho num cenário onde os obstáculos estão todos grudados na parede estão todos com uma parede que vai até a parede da esquerda, por mais que eu programe esses robozinhos para desviar pela esquerda, eles vão aprender a desviar pela direita. E o peso de desviar pela direita vai ser evolutivamente, continuamente aumentado. E eles vão aprender a lidar naquele cenário. Quando que isso é legal, Daniel? Quando, por exemplo, eu tenho um cenário que eu não conheço direito. Eu não tenho a informação desse cenário antes. E aí eu crio um agente adaptativo que ele tenta para um lado, se não deu certo, ele tenta para o outro, se deu sucesso, ele equilibra, ele aumenta a pontuação daquela decisão que foi boa. E se o cenário mudar, ele continua fazendo a mesma coisa, que é pensar a respeito, que é tomar decisão e aprender com ela. Então, assim, ele ora toma a decisão de virar pela direita, e isso dá certo. Daqui a pouco o cenário mudou, ele toma a decisão de virar pela direita e dá errado. Ele vai diminuir a prioridade da direita. E aí ele fica um agente que, lembram, eu falei que é um motor, simulação infinito? Ele fica um agente que sobrevive nesse ambiente o tempo todo. Esses agentes autônomos que a gente falou, eles vão, por exemplo, ser adequados para jogos onde você tem o usuário, o player e os inimigos. E você pode trabalhar com esses inimigos de formas muito variadas. Aqui comentando um pouquinho sobre a falsa IA. Então, parece que essa bolinha está desviando do obstáculo, mas, na verdade, ela está com um caminho pré-definido.
Então ela vem para cá, vem para cá, vem para cá e volta. O usuário, a pessoa, o espectador, né? A pessoa que está olhando de fora fala, nossa, peraí, que carrinho legal, ele está desviando o obstáculo. Nada. Você só está com isso mapeado na sua estrutura de dados e você desloca o objeto pré-definidamente, porque óbvio que a parede não vai se deslocar. Se você tem conhecimento disso, é fácil de lidar. Ou seja, falsear são rotas pré-definidas, comportamento fixo repetitivo, falta de interação com o ambiente. E qual é o problema? O usuário pode perceber que isso é falso. Se o usuário pode perceber que isso é falso, a saída é a gente ter um comportamento inteligente, adaptativo. Quando a gente fala em comportamento inteligente, a gente está falando em, por exemplo, esses dois personagens que estão aqui, eles vão ter um comportamento baseado no que acontece com o outro personagem que está aqui. Então, eles vão começar a ter que ter sensor de entrada, percepção, vão ter que ter reação ao comportamento e movimento do outro personagem, vão ter que ter algum nível de interação, seja uma interação de aproximar ou de fugir, até uma interação pode ser via programação, pode ser via vídeo. E, inclusive, ele pode chegar ao nível que é a parte mais legal, mais avançada, que é a adaptação. E como é que isso vai acontecer no mundo real na parte de robótica? Isso vai, por exemplo, o robozinho, aquele caminhão, né? Porque não é um robozinho, que vai para Marte ou que vai para a Lua. Esses robozinhos que vão para Marte, se vocês verem, tem inclusive live mostrando o dia a dia dele. Ele tem um monte de sensores que vão ajudar a identificar o cenário. Qual é o problema lá de Marte? Eles não têm qualquer nível de conhecimento a respeito da superfície. Eles fizeram um robô exatamente para ir para lá, ficar identificando a superfície, a estrutura e coisa do gênero. Qual foi o problema que aconteceu com o robô anterior que estava lá? Ele atolou numa massa de poeira. E ele não consegue sair. E aí o que eles fizeram dessa vez? A NASA criou um drone que foi junto com o robô, com esse veículo autônomo. Esse veículo autônomo, claro, foi com algumas modificações. E esse drone, além do veículo que tem alimentação solar, ele ficou 30 dias. O veículo saiu, tá? Rapidamente já saiu andando, já saiu capturando coisa. Mas o drone ficou 30 dias parado, carregando a bateria. 30 dias depois, ele começou a alçar os primeiros voos. E agora, até a última informação que eu tive, ele já está fazendo voos junto com o veículo. Por quê? Porque é muito mais fácil o drone interpretar uma área de visão maior do que o veículo. Então, eles acreditam que com a visão do drone vai ser melhor capturar a informação lá da superfície de Marte. Isso abre um precedente maravilhoso para, por exemplo, ao invés de mandarem para lá veículo sobre rodas, mandarem veículos aéreos, que obviamente cobrem uma superfície muito maior, muito mais rápido, e tem a possibilidade de descer, capturar alguma coisa e voltar. Por exemplo, essa parte aqui da frente, que tem lá no veículo que está lá em Marte, serve para fazer análise de substâncias que possivelmente vão ser encontradas lá. Tudo via software, tudo via hardware. Ok? Então, o que a gente viu no final das contas? Os agentes inteligentes, as arquiteturas de controle, que podem ser arquiteturas mais reativas, mais cognitivas ou mais
ou hierárquicas, ou ainda híbridas. O agente pode interagir com o ambiente ou com outros agentes. E o nível de conhecimento dele pode ser desde nada, porque o conhecimento dele está no cenário. Então, o que ele faz? Ele consulta uma variável global, que é uma matriz, e essa matriz vai dizer para ele, naquela célula, o que tem. Na célula vizinha, o que tem. Ele mesmo não precisa ter memória. Precisa ter variável de armazenamento. Até um agente que tem uma memória e um nível de informações estático. Então, se o meu cenário é estável, eu tenho uma matriz com todos os dados dele, vida que segue. Eu posso agir em cima do cenário, eu sei onde está tudo. Fácil. E eu posso ter agente inteligente com conhecimento dinâmico, adquirido, que vai se adaptando a cenários onde, por exemplo, é o caso que eu falei de estar programado para ir sempre pela esquerda, foi pela esquerda, não deu certo, ele vai pela direita e, se isso der certo, ele vai retroalimentando essa informação. Como é que funciona um agente reativo? Ele tem um sensor, ele tem uma estrutura que vai perceber, modelar, planejar e executar, e chegar para executar a tarefa, e isso vai atuar no ambiente. Por isso a sigla SMPA. Basicamente, o que ele vai fazer é, ele já tem programado uma sequência de atividades e de tarefas que ele sabe executar. Então, ele vai planejar combinando essas tarefas ou escolhendo dentre elas e vai executar. Qual é o sensor de um personagem de um jogo? É um código onde eu coloco lá, leia a variável tal. Busque no cenário a informação tal. Qual é o sensor de um robô? Depende, tem uma variedade absurda de sensores de um robô. Pode ser, por exemplo, um sensor ultrassônico, pode ser sensor de temperatura, presença, luz, pode ser um monte de coisa. Tá? Qual é o atuador de um personagem? Da mesma forma. Pode ser, por exemplo, mover as pernas, pode ser mover as rodinhas para a próxima casa, pode ser voar para determinada posição, ou pode ser pegar um objeto, ter as garras reais para poder pegar o objeto, para pinçar alguma coisa, tá? Os agentes cognitivos são um pouco mais complexos. A gente pode depois desmembrar isso algum dia, se for preciso. Mas você depende de saber se existe um mapa explícito no ambiente ou não. Qual é o nível de conhecimento que esse agente cognitivo tem? Então, por exemplo, ele tem conhecimento total? Posição dos adversários, posição dos obstáculos e coisas do gênero? Qual é o estado interno dele no momento? Por quê? Porque o agente cognitivo e o agente reativo, ele vai depender muito do estado anterior, estado atual e próximo estado. Porque ele vai ter que tomar decisão com base no conhecimento que ele tem. E aí o plano de ações. Ele vai estabelecer, olha, peraí, eu tomei decisão de que eu preciso ir para a porta antes de ir para o meu objetivo. Beleza, para chegar na porta, eu tenho que incrementar a matriz em X e em Y até chegar no limite dela em X e Y para chegar na posição XY da base da porta. Ele estabelece esse plano de ação, executa até chegar na base da porta, depois estabelece outro plano de ação até chegar no objetivo. Ou ele pode estabelecer um só. Ok? Então, assim, é um agente que vai depender muito do estado atual. Como que esse agente cognitivo autônomo vai funcionar? Ele vai ter uma máquina de estados
e aí ele tem possibilidade de mover para a direita, mover para a esquerda, mover para cima, mover para frente, mover para trás, continuar se movendo para qualquer dessas direções, com base na análise que ele fez. Então, essa análise pode ser desde uma análise levando em consideração aspectos mais simples até coisas muito mais complexas do tipo negociação. Tá? Então, a gente pode ter nesse módulo de análise aqui, ó, 2 agentes que vão negociar se é melhor abrir a porta ou não abrir a porta, se é melhor imprimir o meu documento ou o documento do outro agente. Assim como é difícil ter um agente puramente deliberativo e baseado em uma única ferramenta, também é difícil se ter um agente puramente reativo sem memória ou estado interno. Logo, o que a gente pode fazer? Um agente híbrido, onde em algumas situações ele tem o comportamento 1, que é um comportamento reativo, e em outra situação ele tem o comportamento 2, que é deliberativo. Por exemplo, ele sabe ativar os sensores para chegar no XY? Sabe. Então ele pode ativar facilmente. Ele vai... Se o XY está em linha reta, ele é reativo, ele vai chegar lá. Se ele deparou com um obstáculo, ele vai agir reativamente. Agora, se ele tem que planejar, chegar num obstáculo que passa, chegar num objetivo que passa por um obstáculo, por uma parede, por exemplo, aí eu já começo a ter um agente que vai precisar levar em consideração outras variáveis, outras características, eventualmente percepção, conhecimento, raciocínio, tomada de decisão, memória, coisas do tipo. Ok? Esses agentes híbridos também podem levar em consideração aquelas máquinas de estado que eu falei. Ser baseado em regra. Usar grafo, usar várias estruturas. E, inclusive, chegar a momentos de aprendizagem por reforço. O que é aprendizagem por reforço? Ele faz alguma coisa que é boa e eu ajusto o peso que ele dá para a informação. Então, se ele aplicou o sensor, identificou alguma coisa que era boa ou que era ruim, e ele aumentou ou diminuiu o valor de uma variável interna, significa que eu estou dando uma punição ou uma recompensa para ele. E aí ele vai, obviamente, ter um código que vai maximizar a recompensa e minimizar a punição. Dei um passo, perdi energia. Se eu der o próximo passo, eu vou perder energia, então eu vou ficar parado. Dei um passo, consegui alimento, então vou dar outro. E aí ele vai, através dessa adaptação, melhorando o resultado que ele vai chegar. E aí eu vou mostrar para vocês os 2 projetos que eu fiz, de graduação e de mestrado. É bem rápido mesmo. Na graduação, eu desenvolvi um jogo. Na verdade, eu desenvolvi uma estratégia para ganhar um jogo. Então, assim, não repare a interface. A interface é feia para burro. Ainda mais com todas essas coresinhas que eu pus para mostrar. Mas, basicamente, você digita aqui uma senha, aqui no 4 verde, e, na verdade, você digita um código de tentativa de descobrir uma senha, e ele vai mostrar aqui qual foi a sua tentativa, quantos números você acertou no lugar certo e na posição certa, né? E quantos números você respondeu certo, mas na posição errada. E aí você vai repetindo isso até 10 tentativas. Os meus colegas de turma tinham muita dificuldade para jogar esse joguinho, e aí eu criei
uma estratégia para ganhar ele. Como é que eu fiz? Primeiro, eu criei essa interface aqui que era para jogar. Então, isso aqui é só jogar mesmo. Depois, primeiro aí tem aqui, ó, gerar o código secreto e exibir situação. E depois eu criei essa parte de baixo aqui, ó, 3, 4, 5, 6 e 7, em vermelho, que são exatamente as partes onde você simula o resultado. Então, ao clicar em primeiro passo, ele vai colocar a primeira tentativa, segunda tentativa, terceira. Como que eu fiz isso? Tudo hard-coded. Ok? Tem nada de adaptativo, não tem nada de ajustável. É tudo regra. Se o usuário colocar tal coisa, se o feedback da situação for tal, se o resultado for tal, faça isso. No final das contas, eu consegui provar, usando estatística, que a minha proposta de simulação funcionava. Ok? Isso aqui é um joguinho feito com uma simulação. Então, eu atrelei o jogo à simulação para, por exemplo, ajudar os usuários a aprender a jogar. Posso ter, inclusive, 2 jogadores, senhas maiores e coisas do tipo. Em 2D, com um mínimo de inteligência artificial. Aqui já é diferente. Por quê? Então, aqui eu parto de uma estrutura que chama OpenGL, gera um XML, que é a minha base de configuração do sistema todo, modelagem dos dados todos. Depois eu tenho um arquivinho de configuração que me traz, por exemplo, taxa de frame rate, quantidade de personagem, detalhamento de ambiente, coisas assim. Se vai gravar vídeo ou não, se vai gerar resultado para depois ser simulado ou não. Isso tudo funciona no simulador que eu criei. E esse simulador é baseado em agentes, personagens, com história e estado. E aí a coisa já começa a melhorar em relação à IA e à computação gráfica, porque esse agente tem como acompanhar a história dele ao longo da simulação e tem como olhar ele pontualmente em determinados momentos, qualquer que a gente quiser, para ver o que ele está fazendo, por que ele está fazendo aquilo, que decisão ele tomou. E esse simulador, ele exporta arquivo para ser visualizado em 3D. Então, como é que isso funciona? Eu tenho uma imagem de topo, os meus agentes são essas bolinhas, eu tenho o comportamento dessas bolinhas no ambiente, e isso é traduzido para um 3D que vai não apenas exibir os bonequinhos, mas também animá-los com base nos parâmetros que eu coloquei. Então, por exemplo, isso aqui, os personagens estão num comício que vai afetar a raiva deles, e a raiva deles é representada por levantar os braços e sair correndo com o braço levantado. Ou não. Então, por exemplo, esses dois aqui que estão com o braço aberto é um estado emocional que ele está manifestando. Esse aqui que está com o braço mais próximo é o estado emocional que está manifestando. Entende? Cada um dos locais afeta o estado emocional do personagem e ele vai andar diferente, porque a gente está passando esse parâmetro para a simulação em 3D. Então, basicamente, como é que funciona? Eu tenho personagem que tem personalidade extrovertido. Quando ele vai no restaurante, ou ele fica muito feliz ou ele fica muito triste. Eu tenho o personagem que é politizado. Quando ele vai no comício, ele fica com medo. Ou ele fica muito agitado, ou ele fica com muito medo. Na verdade, interfere no medo dele, tá? Ele fica mais com medo ou menos com medo. E eu tenho o personagem normal que
quando vai no jornaleiro, ele fica mais com raiva ou menos com raiva. Então aqui, ó, ele tem animação de braço para cima, animação de braço aberto e animação de tronco mais encaixado. Todos os parâmetros de simulação estão colocados ali. E aí, eu tenho um monte de vídeos de exemplos do que vocês poderiam fazer. Eu vou só mostrar um outro aqui, rapidamente, que são exemplos de o que vocês poderiam adaptar para o projeto 2 de vocês. Ó. Então, isso aqui é um joguinho de um bichinho que tem que atravessar a rua. Tá? Basicamente, o que foi feito? Tem um cenário, tem uma matriz que vai sendo pintada na tela continuamente. Esse personagem é sempre desenhado na mesma posição. Todo passo de tempo, os objetos vão andar x-1. E aí é por isso que tem essa animação. E esse personagem aqui, ele é controlado pelo usuário. Pronto, ganhou. Esse aqui é o exemplo do Pac-Man. Que ou você pode tratar colisão, então a hora que a pessoa tentar clicar para cima, ela vai tratar colisão, ou você pode ter uma matriz de números e toda vez que o usuário clica para lá ou para cá, você faz um if nessa matriz e verifica se a posição é possível ou não de movimento. Então, essa carinha aqui é o Pac-Man do usuário, né? O Pac-Man. E os arrobas são os fantasminhas. Você pode lidar com letras e coisas do tipo. E você pode adaptar essa dinâmica para, por exemplo, capturar bônus de um conteúdo, de uma matéria, de uma disciplina e coisas do tipo. Tá? Eu gosto muito do modelo Pac-Man, porque ele é bem fácil de programar e ele é bem legal de apresentar isso para os alunos. Os alunos gostam pra caramba também. Então, ó, basicamente, se a gente parar para olhar a programação de cada arroba, é uma programação diferente. Mas é uma programação que tem um nível de dificuldade razoável, tá? Mas não é difícil, ó. Tanto que o usuário consegue facilmente driblar os fantasminhas. Numa programação de nível de dificuldade mais alto, você colocaria os fantasminhas a cercarem o usuário. E esse aqui é o Space Invader, que também é outro facinho de programar. Porque basicamente você faz algum objeto aqui embaixo que vai no on-click ou na tecla soltar um ponto e esse ponto ele vai ser incrementado em Y, no eixo Y aqui do lado, toda vez que passar um timestamp, né? Uma marca de tempo. Tá? Então eu tenho liberdade para mover o bonequinho, a nave, mas o meu pontinho ele vai sempre em linha reta. E aqui em cima, no fluxo da simulação, os objetos só se movem mais x, menos x, mais 1 ou menos 1 no x. Nesse caso aqui ele está só sempre mais 1 até que bate na parede. Bateu na parede, ele vai para a próxima linha. Então ele usa y menos 1 também. Ó, a bolinha está sendo animada. Clicou, a bolinha está aqui. Vai subir em linha reta e vai chegar aqui. E se chegar, ó, não colidiu,
ele chegar na célula do objeto, ó, deixa eu voltar aqui numa hora que ele pega. Olha lá. Quando ele encosta na célula do objeto, o objeto muda de símbolo. Então, poderia ser um O maiúsculo para um X, por exemplo, tá? Não precisa ser desenho, pode ser letra. E no próximo timestamp ele vai desaparecer. Ok? Então, mostrei para vocês aqui alguns exemplos de projetos que vocês podem fazer. Acho que por hoje é isso. Eu queria explicar essas questões de inteligência artificial e mostrar para vocês que nível de complexidade que a gente pode fazer nos jogos e que nível de complexidade que a gente pode lidar com os usuários e coisas do tipo. Não acho que a maior parte de vocês vai programar coisas com muita IA, mas se quiserem, a gente pode conversar sobre isso, pode trabalhar sobre isso.